sejam bem-vindos ao quadro Gestão que Encanta. Aqui falamos sobre gestão descomplicada e experiência do cliente na prática. E hoje nós temos dois temas que nós iremos desmistificar, descomplicar, que é arquitetura e governança de processos. E para isso nós temos uma convidada muito especial, uma amiga querida, a Sheila Luz, que é uma mega especialista no tema. Sheila, muito obrigada pela sua vinda. Agradeço a oportunidade de tê-la aqui conosco. Obrigada, Lidiane. Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Compartilhar conhecimento é algo que me encanta demais. Então, obrigada. E Sou eu quem agradece, Sheila. E eu falei assim: "A Sheila, você não é daqui de Maringá, né, Sheila?" E aí, como você veio, eu falei assim: "Eu preciso trazer a Sheila no programa, porque talvez seja a minha única oportunidade, porque eu tenho certeza que logo, logo, no futuro muito em breve, você vai estar tocando projetos internacionais, e aí vai ser muito difícil trazer você novamente." é o que eu espero. E, assim, uma coisa que eu sempre admirei, né, desde que nós nos conhecemos na faculdade, na engenharia de produção na UEM, é a sua dedicação, o seu comprometimento e a sua vontade em aprender, em conhecer cada vez mais. E eu sempre acompanho no LinkedIn, né, as suas formações, as suas certificações. Você pode falar para a gente um pouco, né, resumidamente, tá, Sheila? Então, senão será mais de 30 minutos só falando das suas formações. Vou ser breve. Bom, a Lidiane me conhece bem, mas vou resumir para todos, né? Desde que eu me formei, eu sempre tive um olhar para processos, sempre gostei muito de processos. E aí eu fui trilhando o caminho de me capacitar em processos, né. Quais as certificações nesse mundo de processos? Então eu comecei com o CBPP, né, que aborda o mundo de Business Process Management, depois caminhando mais para o lado da tecnologia, que foram as áreas que eu acabei atuando, né, no mercado de trabalho. Eu fui para o mundo do ITIL, né, o ITIL ele tem vários níveis, então eu fui para o Foundation, depois eu fui para cadeia de serviços, né, entender melhor. Depois eu fui para o outro nível que era a jornada do cliente, né, a parte de stakeholders. E tô caminhando ainda mais porque ele é longo. E depois fui para a CNMI, né, que aborda muito, pelo menos para onde eu fui, a fábrica de software, né, entregar com qualidade, mas muito voltado para processos e maturidade de processos. E e a cada vez que eu encontro uma nova certificação que fala de processos, para mim é um encantamento, porque a gente percebe que é uma das maiores necessidades das empresas, que é a gestão por processos, né, resumidamente. Mas eu sou engenheira de produção, assim como a Lid, né, acho que a Lid, assim como eu, a gente ama essa formação, porque ela nos dá um pano de fundo que você olha para o todo e se fala assim: "Nossa, eu chego nessa empresa e eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui", né. Exatamente. Sem dúvida, a parte de processos é uma parte fundamental para o resultado, né, para que as empresas performem, para que elas tenham realmente sustentabilidade. E Exatamente. aí, Sheila, trazendo um pouquinho desses conceitos, né, talvez quem está aqui não entenda um pouco o que que é essa arquitetura de processos, o que que é a governança de processos? Legal. Ó, eu vou começar pela arquitetura de processos, e o termo arquitetura ele é muito interessante, porque ele remete ao mundo da construção civil, né, a arquitetura em si, por si só. Mas quando a gente vai olhar para processos, e você fala arquitetura, vamos pensar então em prédios, né, que tem os níveis, tem as bases, tem toda a estrutura para que algo se mantenha em pé. Legal. Para que algo se mantenha em pé tem que ter estrutura? Tem. Ok. Então, numa empresa, como que ela vai olhar para os seus processos para que eles se mantenham em pé? E eu vou trazer um termo muito simples, Giane. Vamos lá. Eu tenho um processo enorme de vendas. Vou ser bem resumida, tá, Lid? Uhum, sim, claro. Um processo enorme de vendas. Tá, mas o que que eu tenho abaixo desse, e eu vou chamar ele de macro processo, agora eu vou começar a fazer uma arquitetura macro, porque ele é grande. Mas quais são os outros processos para o processo de venda acontecer dentro dele? Aí você começa com a arquitetura. Ah, eu tenho o processo de pré-vendas, eu tenho o processo de lead, eu tenho vários para que esse processo de pré-vendas aconteça. Legal. Dentro do processo, eu tenho o que mais dentro dele? Atividades.
Que mais? Eu tenho roteiros. Então você começa a fazer a pensar nesse formato de arquitetura para que tudo aconteça de maneira muito organizada. A arquitetura em si, por si só, é isso. É um modelo de construção, vamos dizer assim, de maneira bem simples, sabe? Ok. Ô Sheila, e assim, todo processo precisa gerar valor. Exatamente. Fala um pouquinho disso pra gente, como a gente pode entender dentro da nossa organização, de que maneira a gente pode identificar os processos que geram valor. Porque quando não gera valor, ele não passa de uma burocracia. Burocracia, né? E a tua pergunta, ela é ótima, porque aí eu vou amarrar ali com a questão assim, as empresas quando elas acordam para a questão de vão mapear os processos, elas não sabem por onde começam, na verdade. Exato. E aí que tá o ponto, você trouxe uma pergunta que traz resposta, né. Eu vou mapear o processo que traz valor, mas qual é o processo que vai trazer valor? Existem alguns caminhos, sabe. Então, se eu for olhar para o processo que me traz valor, muito provavelmente o processo que mais traz valor é o que está mais próximo do cliente, né. Mas a gente vai estar falando de cadeia de valor, vou com calma. Aham. Então qual é o processo da tua empresa que está mais próximo ao cliente, que você tem aí? Provavelmente é esse que você precisa mapear, porque lá em gestão de processos a gente costuma dizer que o cliente ele só sente aquilo que ele vê. Tá. Então às vezes você vai mapear um processo que ele é muito interno, mas ele vai entregar valor para o cliente? Uhum. Talvez o cliente sinta minimamente alguma coisa que mudou por causa de um processo, mais interno, Um processo de apoio. um processo de apoio, de suporte. Mas se você está falando de um processo de negócio, que o processo tem o cliente tem o contato, né, vamos pensar numa cafeteria, Participa. é, a venda, ele Tá. comprou um café, ele vai receber o café, ele tá vendo, ele tá sentindo, né. Muito provavelmente é um processo de vendas, é um processo que entrega valor direto ao serviço ao cliente, porque ele tá adquirindo ali o processo de recebimento, né. Então, são esses processos, né, aqueles que têm contato com o cliente. Eu falo que se houver uma falha nesse processo, o cliente vai ser afetado de alguma forma, ele vai participar, Ele vai participar. né. Então uma forma de diferenciar os processos principais ou críticos dos de apoio, eu gosto de trazer esse exemplo. Porque no de apoio, por exemplo, eu lancei alguma coisa errada lá no financeiro, o cliente não sabe, ele não vai chegar até aí. É invisível para ele, pode estar uma loucura esse processo. Importantes, mas não Não, chega até o cliente. não chega até o cliente. Ou um outro caso, a empresa mapear realmente aquilo que para ela claramente está gerando um super prejuízo. Aí eu chamo de processo crítico, Crítico. né. Vamos começar por ele, porque ele é crítico. Tô perdendo dinheiro. Tô perdendo dinheiro, então vamos estancar esse sangue, né, nem secar o gelo, porque secar gelo você vai secar a vida inteira, né. Não, vou estancar esse sangue e depois vamos identificar esses processos que geram valor, Aham. né, que estão mais na ponta. Sim. E normalmente, quais são as ferramentas que você utiliza para fazer essa arquitetura dos processos? Olha, eu costumo dizer que é muito simples mesmo. E aonde está essa simplicidade? Ouvir as pessoas que estão participando dessas camadas de gestão. Eu gosto de usar a palavra camada de gestão, porque a gente tem 3, né, Lidiane? A gente tem a camada estratégica, a gente tem a camada tática e a gente tem a camada operacional, Hum. né. Legal. Então, se eu já consigo ter uma ideia de quais são os processos que geram valor, eu vou envolver as pessoas dessas camadas e Uhum. vou ouvi-las. Eu vou praticar a escutatória. Porque um bom gestor de processo, uma boa equipe de processos, ela pratica escutatória. Ela vai ouvir e ela vai, inclusive, uma coisa que eu gosto de usar muito e eu uso pra vida, gente, dá muito certo. Você escuta e você repete. Então, eh, lá as pessoas da empresa estão contando o processo e eu acabo ouvindo detalhadamente, eu falo: "Olha, você disse que aqui é assim, 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 assim. Você confirma? Você se ouviu através dessa fala? Fez sentido?" Eles falaram e eles costumam falar: "Ah, adiciona tal etapa, adiciona mais coisas", e aí aquilo começa a pessoa se ouvindo, ela começa a perceber que falta partes da história, ou que talvez ela contou algum ponto de maneira diferente. Então a escutatória para mapear processo, falando assim mais da parte de ferramenta, mas que é muito simples, né, seria esse um dos caminhos para a abordagem. Mas se a gente estiver falando, Lidiane, de ferramenta sistêmica,
Atualmente tem uma infinidade, né, porque o que tem de f a quantidade, a enormidade que tem de ferramentas que mapeia processos hoje em dia, Não tá escrito. não está escrito, né, a gente tem até os próprios BPMS, né, que são as ferramentas aonde você vai desenhar o processo, e ali você praticamente já automatiza o processo ponta a ponta. Tudo depende do tamanho do investimento. Ah, mas uma empresa pequena precisa adquirir um BPMS? De verdade? Não, não. Mas praticar o autoconhecimento, né. Não adianta você estar no mercado e você não conhece os processos. Eu gosto desse termo, isso é basal, é básico. Praticar o autoconhecimento. Eu sei quais os processos que eu tenho. Precisa de muito dinheiro? Não, Não. não. Mas um bom método, uma boa equipe, eh, uma gestão voltada a investir na visão de processos, porque você sabe muito bem que quando você tem uma empresa, colaboradores, onde eles percebem que a gestão não valoriza processos, Exato. n Nada dá não certo. vai dar certo. É, não vai dar certo. Eles não vão colaborar e não vai passar de mero investimento, né, de dinheiro Exatamente. perdido mesmo, Aham. né. E trazendo esse ponto que você, nos trouxe, eu acho muito importante que quando a gente envolve os colaboradores, eles se sentem parte do processo, né, então qualquer mudança, qualquer alteração que venha, eles se sentem mais dentro disso, né, então eles se sentem parte disso e existe uma aceitação maior deles, né, do que quando Exatamente. você mapeia e fala assim: "Ó, a partir de hoje é assim, tem que ser assim, não vai dar certo, não vai dar", né, não vai dar certo. Então, a gente tem essa mesma visão. Ô Sheila, e quando a gente fala de processos, hoje você usa o conceito de dono do processo? Porque normalmente o dono do processo não necessariamente precisa ser o líder, né. Exatamente. Como que você traz isso, né, olhando para a nossa realidade de micro e pequenas empresas, como que as pessoas poderiam entender esse conceito de dono de processos? Então, o conceito de dono de processos, ele vem do termo escritório de processos, né. Um método muito consolidado, costuma dar muito certo quando a visão e gestão por processo está muito bem implementada na empresa, né. Agora o dono do processo precisa ser um líder, precisa ser um gestor. Eu gosto de usar eu gosto de aplicar de uma maneira muito simples, que o dono do processo, ele é aquela pessoa que ele toma para si Uhum. aquele processo, né, ele é o ownership daquele processo, ele é o garantidor, essa palavra em processos ela ela é essencial, né, o pessoal que trabalha comigo me ouve dizer: "Quem é o assurance?", né, em inglês parece que tem um peso maior, o assurance. Quem é o garantidor desse processo? "Ah, é o fulano". Então traz ele. Ele vai assumir, ele vai chamar para si esse processo? Vai. Perfeito. Então ele vai ser o dono desse processo, mas dono em que sentido? Ele vai ajudar no mapeamento desse processo, porque muitas vezes a pessoa que ela é dona do processo, até às vezes um especialista do conhecimento, ele não tem o conhecimento de mapeamento, isso é comum, ele nem precisa saber, né. Exato. Mas ao decorrer do tempo que aquele processo está mapeado, implementado, ele é um dos garantidores. Uhum. Né, ele é a polícia daquele processo, Aham. né, ele não vai permitir que aquele processo perca os trilhos, né, de onde para onde ele está indo. Então eu gosto de tratar isso de uma maneira muito simples, Lidiane, porque uma empresa que está começando a mapear seus processos, esses conceitos do escritório de processo, ele é muito parrudo, Uhum. concorda? Sim. E ele tem muitos papéis, muitos papéis. Exa Você vai ter uma comissão de processos, né, um comitê de processos para garantir que isso aconteça, que esteja sendo falado dos números de processo todo mês. Até chegar nesse nível, e se a empresa se dedicar, ela vai chegar, o primeiro passo é identificar quem são essas pessoas garantidoras, que tomam para si, que vão manter esses processos. Eu gosto de ir por essa linha. Faz muito mais sentido e funciona melhor, sabe? Exato. E essas pessoas que são os donos dos processos, que garantem o processo, normalmente eles se utilizam de algumas ferramentas como indicadores. Exatamente. E aí, como que funciona? Por exemplo, todo processo tem que ter mais de um indicador. Traz pra gente essa visão da questão de como eu mensuro. Como que eu garanto? Eu garanto só no dia a dia olhando ou não? Eu preciso ter dados, informações, números? Olha, esse tema
ele é bem importante e muito negligenciado, né. Exato. Eh, porque vamos lá, mapear e conhecer seus processos é uma parte super importante do trabalho, é o autoconhecimento. Legal, a empresa ela mapeou e ela praticou esse conhecimento, ela desenhou e ela divulgou. Gente, porque por favor, só não desenhe, divulguem seus processos. A Qual é? gaveta não vale de Não vale, né, então institucionalize para as pessoas, né, porque às vezes nem todo mundo fez parte do mapeamento. Tudo bem. Agora você trouxe uma camada muito deixada de lado, que é o seguinte: dos processos que são mapeados, né, quais são como que você vai medir se ele está chegando para o lugar que a empresa esperava que esse processo estava levando? Eu gosto de dizer, né, esses indicadores, eles mostram para onde os processos estão indo. Tudo bem, Lidiane, que a gente sabe que tem uma camada forte de planejamento estratégico aí. É, seria o minha próxima pergunta, mas que não a gente conecta, né. é, mas se a gente for olhar só para um processo que mede satisfação do cliente, por exemplo, eu não vou abordar no detalhe. Qual é o indicador que está medindo que esse processo está cumprindo isso? Então, essa é vamos dizer assim, é a próxima etapa. Agora, quantos indicadores que eu devo ter? Não tenha muitos. Não inventem 10, gente, porque o erro das empresas é ter 20 indicadores e que muitas vezes não estão mostrando nada, você sabe. Tá. Se você conseguir um indicador que mostre algo, você conseguiu colocar uma bandeira na lua. Aham. Na lua. Se você tem 3 indicadores, eu gosto de 3 e eu paro por aí. "Ah, mas eu não posso ter mais?" Pode, se eles estiverem fazendo sentido, se eles estiverem mostrando algo. Eu já vi indicador que mostrava, por exemplo, quantidade de reuniões. Uhum. Aí eu já cheguei a questionar as pessoas: "Mas o que que isso está te mostrando?", né. E foram várias perguntas, né, até chegar, de fato, aonde aquele indicador chegava e não estava mostrando nada. Então, pessoal, vamos parar de gastar esse tempo. Porque é muito esforço, né, para você ter um indicador, você precisa ter muito esforço, já Indicadores de ata de reunião, já vi também. tá brincando. Seríssimo. A pessoa gostava de fazer Para indicador pra vendas, tudo. para vendas, para garantir que os vendedores estavam fazendo atas. Mas espera aí, será que você precisa de um indicador para garantir isso? Ou você precisa de uma política que reforce esse conceito, É. que reforce essa governança? Pessoal, nem tudo é indicador, né, nem tudo é indicador. Eu gosto muito do conceito de indicador de resultado e indicador de esforço, que o de esforço vai contribuir para você chegar no indicador de resultado, né. Mas eu concordo com você, a gente não precisa ter tantos indicadores. Exato. E os empresários, às vezes, eles têm, né, pelo menos as empresas que eu atendo, eles têm um pouco de dificuldade de entender o que é um indicador. Eu falo: "Se você tem uma febre, a febre está indicando que tem alguma coisa errada no seu corpo, ela indica a dor. Se Exatamente. você não tiver a febre, você não vai saber, Não né. vai saber. Então o indicador, ele é muito importante para a gente ver, nossos os processos estão performando? Aonde a gente Exato. precisa melhorar, né. E é isso Sim. que você traz, a importância de a gente ter indicadores que realmente são relevantes porque, pegando a realidade de micro e pequenas empresas, Sheila, eu sei que foge um pouquinho da sua empresa que é internacional, enfim, mas os empresários têm essa dificuldade, né, Posso de imaginar. trazer essas informações, esses dados, e enfim. E às vezes até o sistema, que as empresas têm, às vezes não ajuda, não Não contribui tem, vamos nesse lá, não sentido, não existe. tem. É um É, processo de sentar, um processo de inteligência mesmo, é, é de sentar com as pessoas, né, com esses, gestores, né, esses proprietários e entender, né, exato. para onde precisa ir, porque os É. indicadores vão mostrar isso. Exatamente, tá bom, não tá bom? O que a gente precisa melhorar? E aí vem lá também toda a questão do PDCA, da melhoria contínua. Exatamente. E Sheila, falando agora trazendo o conceito de governança, o que que seria esse conceito de governança orientada para os processos? A governança, ela vai conter essas regras, tá, que as equipes, que as camadas de gestão, né, da empresa precisa cumprir para que aqueles processos realmente sejam cumpridos, para que eles existam e eles possam sofrer ao longo do tempo a melhoria contínua. Então, colocando assim, bem simples, a governança é um conjunto de regras que sejam fáceis de ser
aplicadas para cuidar dos processos. Governança de processos, com regras, papéis, quem são os donos desses papéis, quem são as pessoas que vão cuidar dessa qualidade da governança, porque não adianta você implementar a governança e também não colocar um dono para cuidar dessa governança, né? Tem uma equipe mínima ou uma pessoa que cuida da qualidade. Pode ser uma Uhum. pessoa da área de qualidade. Pode ser o gestor da qualidade, pode ser Pode. Um comitê. comitê, nossa, comitê perfeito, que vai olhar para essas regras, não só no dia da reunião, E ao mesmo tempo trabalha toda a questão da cultura. e amarra a cultura, porque para você implementar uma governança que faça sentido, ela vai ter que permear a cultura da empresa, né. Exato. Ela vai ter que ir para as camadas mais profundas. Mas por isso que eu gosto de falar que a gente tem que amarrar todas as camadas, né, tanto o estratégico, quanto o tático, que é um gerente, quanto o pessoal do operacional que está ali no dia a dia atendendo o cliente. Todo mundo tem que saber que essa governança existe, ela não Uhum. pode ser só para a camada estratégica, não vai funcionar, né, as pessoas vão falar: "Eu não conheço", e estão corretos. Então a governança ela é divulgada, ela tem regras claras para todo mundo, ela está num lugar onde todos acessam, né, isso é uma coisa que atualmente, é uma das falhas, né. Aonde está divulgado isso? Foi divulgado uma vez, mas entra um novo colaborador, ele sabe aonde ele vai acessar? Né, no onboarding, na entrada dele nessa empresa, entregaram para ele onde está toda esse regimento, Exato. e a equipe que cuida disso no dia a dia, ela está fazendo esse trabalho, com um planejamento, assim, sabe, aquele cronograma? Então tá, o mês tem 22 dias trabalhados, no quinto dia a gente vai checar esse processo, a gente vai checar aquele, a gente vai manter essa verificação. E no dia de um comitê, por exemplo, de governança de processos, esses dados, eles não são só dados que você está olhando para o retrovisor, mas eles são informações que eles foram sendo trabalhados ao longo do tempo. Isso é governança, Aham. né. Enquanto toda a arquitetura está sendo usada da maneira correta, tem alguém olhando para a governança e as pessoas estão usando esse processo, porque a governança são as rodinhas desse carro, né. Você tem um carro maravilhoso, mapeou tudo, tem lá 60 processos mapeados Tenho. e não tem a roda que é a governança que vai fazer esse carro andar. Ele vai ficar parado, ele não vai ser usado, Sim, né. exatamente. E eu sempre nas consultorias gosto de trabalhar a questão do planejamento estratégico aliado aos processos, né, Para porque muitas vezes as pessoas desconectam uma coisa da outra, demais, né. né. E como que você trabalha essa questão da relação entre como que você relaciona tudo com o planejamento estratégico? Acredito muito que o que eu vou te contar não é segredo para você, mas é para muitos, né. Quando, inicia-se o planejamento estratégico, olhando proposta de valor lá do início mesmo, né, proposta de valor, a visão, a missão, essas coisas básicas, né, que são o chão. Eh Tem algumas questões do planejamento estratégico que precisam chegar nos processos, né, então o planejamento estratégico ele vai chegar aos objetivos estratégicos, você concorda? Sim. Então quais são os objetivos estratégicos que esse planejamento vai gerar? Ah, então nós vamos ter 7 objetivos estratégicos que são norteadores? Perfeito, você chegou num trabalho super importante. Agora, esses objetivos estratégicos, eles chegam até os processos? Uhum. Ah, não sei, porque eu não conheço ainda. Ah, então tudo bem, já que a gente tem 7 objetivos estratégicos, vamos conhecer a cadeia de serviço, né? Vamos conhecer essa cadeia de valor de serviço, como que ele é? Então eu vejo assim, ó, a gente faz o planejamento estratégico, a gente define os objetivos estratégicos, a gente visualiza junto dessa empresa como que é essa cadeia de valor de serviço, qual é os processos de negócio que estão no centro e que vão tocar o cliente, quais são os processos Que vão contribuir para o meu objetivo que vão estratégico. contribuir em cima para o objetivo estratégico, né, e aqui em cima vai ter um processo que vai cuidar do planejamento estratégico fortemente, e aqui vai ter um processo que vai cuidar de gestão de processos. Essa equipe vai estar cuidando dessa governança aqui em cima. Aqui embaixo esses processos de suporte, de tecnologia, já dizem que a tecnologia não está mais aqui, está aqui, tá no meio, né, Aham. mas eu gosto de manter ela aqui. Processo de
Muitas vezes as vendas tá aqui embaixo, de recursos humanos aqui embaixo. Ah, então tá, agora eu tenho uma foto da minha cadeia de valor de serviços e eu vou quebrar e aí vem a arquitetura, gente, maravilhosa, Uhum. aonde eu vou começar a quebrar quais são os meus subprocessos dentro desses macroprocessos da cadeia de valor de serviços. Legal. Esses macro e esses subprocessos que eu tenho aqui, eles estão fazendo sentido com os meus objetivos estratégicos que foram definidos no planejamento estratégico? Exato. Ah, não. Então tá, então talvez a gente precise fazer um to be, Uhum. pessoal, que é um processo que eu quero implementar a futuro, porque talvez o meu exis não entrega aquilo que os meus objetivos que eu estou sonhando para o Que você meu desenhou para o seu futuro. não. Então eu vou desenhar um processo visão futuro, que a gente chama de to be, para atender os objetivos estratégicos. E pessoal, eu sei que são termos muito parrudos, né, mas basicamente o que é que eu sonho em atingir aqui no meu planejamento estratégico, que o meu processo atual não faz. Então eu vou desenhar o processo futuro de uma maneira muito pé no chão, para atender esse planejamento estratégico e esses objetivos estratégicos. Eu costumo fazer assim, Jane, eu faço um mapa dos meus processos. Quais desses processos atendem aos objetivos estratégicos? Se no meu mapa, esses objetivos estratégicos não estiverem amarrados a esses processos, eu estou falhando com o meu planejamento estratégico. Ou então, os meus objetivos não estão bem alicerçados, sabe. Aham, Eu vou exato. por essa linha. E aí os indicadores vão mostrar se a gente, igual a gente estava falando anteriormente, se a Sim. gente está chegando lá, né, conforme a cada comitê, conforme a cada resultado, conforme a cada Reunião de análise crítica, análise enfim. crítica, Aham. exatamente. E eu percebo, Sheila, que uma grande dificuldade das empresas é, por exemplo, eu mapeei os processos, mas fazer com que os setores se conversem, sabe? E, tipo assim, que a informação flua de uma maneira adequada dentro da empresa. Existe algum segredo, alguma orientação para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva? Olha, e eu vou usar a minha experiência mesmo, né. Qual é a boa prática que eu tenho usado com as equipes? Primeiro ponto, vamos trazer um ponto que você já trouxe. A alta gestão, ela já investiu numa boa comunicação de que tá tendo um movimento por processos. Etapa número um. Isso é divulgado, isso é isso é abraçado pela alta gestão. Se não tiver isso, esquece o resto. Legal. Então tem divulgação de que está acontecendo um movimento por processos e de que a empresa comprou essa cultura. Segundo ponto, um processo ele já está mapeado, ele está pronto. É a hora de divulgar. Legal. Por mais que a gente está falando de uma empresa muito pequena, tá? Assim, uma empresa pequena mesmo. O que que ela precisa fazer? Ela precisa trabalhar na divulgação oficial desse processo. Então ela tem 15 pessoas, 15 pessoas já é bastante gente, já é um volume interessante. Então ela vai divulgar para essas 15 pessoas um momento oficial de aprender um novo processo. Pessoal, aqui hoje, então eu costumo divulgar pelo menos aí com 30 dias de antecedência, né. Pessoal, hoje é dia 30 do próximo mês, a gente vai ter a divulgação do novo processo, com todas as regras, com todos os detalhes, vai ser né, uma imersão do processo tal, e vocês vão ver detalhes, vocês vão ver as regras, vocês vão poder trazer alguns pontos, já não é mais construção, é uma comunicação. Essa comunicação do processo que foi estudado, desenhado, ela não pode falhar. Né, ela não pode falhar. Só que Exato. tem um detalhe, Lidiane, depois que você divulgou esse processo, ele precisa talvez com alguma frequência, ele precisa voltar nessa vitrine, né. Aham, Então, exato. é um processo muito utilizado? De repente ele precisa ter uma recorrência de divulgação trimestral, Uhum. semestral, anual. O que que vai variar, o que que vai dar vida nisso? É o tanto que ele é utilizado, é o tanto do nível de criticidade dele. Uma coisa que eu gosto de usar também, né, e não falando tanto, é definir a criticidade desse Aham. processo.
né? Quanto ele é importante para a empresa? Sim. Ele não pode ser esquecido. Então, são Exatamente. várias boas práticas e todas elas envolvidas na comunicação. Aham, exatamente. Comunicar, comunicar, comunicar. E eu percebo, Sheila, não sei se, né, acontece onde você atua, mas muitas vezes as empresas mapeiam os processos, né, que às vezes se resume a desenhos de fluxos, Verdade. né? E aí fica engavetado isso. E aí, do que adianta eu mapear os processos se eu não monitoro, se eu não controlo, se eu não melhoro? Muitas vezes as empresas fazem um arranque super forte só para conseguir uma certificação lá. Também, exatamente. E aí engaveta esse ouro que ela conseguiu, porque ela suou a camisa. A Não é gente vê as fácil, empresas suando ali, né? E engaveta. Olha, eu só tenho um sinto muito. Eu tenho um sinto muito, mas todo o processo mapeado, ele precisa ter agenda, né? Exato. Então precisa ter uma agenda Da de ciclo mesma- de vida. É a mesma forma um planejamento estratégico. De Igual. nada adianta se você não acompanhar, não monitorar, Exato. né? É só mais um documento que você ficou lá tempos desenhando, construindo definindo. e não adianta de nada. Uma coisa bem interessante, quando essas empresas fazem esse arranque bem pesado para mapear processos, normalmente um deles, ele se chama processo de melhoria contínua. Uhum, E esse processo de melhoria contínua, normalmente, ele é que vai ditar esse tempo, né? Então, se exato. eles conseguirem olhar pelo menos para esse processo de melhoria contínua, alguém tem um olhar para ele, que é o que vai falar de governança, ali vão ter as datas, vão ter Terão todas as revisões. Aham. de quando em quando, quais são os dias, os momentos que esses outros processos precisam ser revisados e Aham. trabalhados, né? Porque se eles Bacana. conseguirem olhar para o processo de melhoria contínua, eles não vão perder. Se perder no meio, talvez, de 30 processos mapeados, porque Uhum. realmente é muito, Exato. né? Você tem que escolher bons processos, talvez não muitos, para mapear e cuidar deles. E cuidar deles. Porque dá trabalho. E processos mudam hoje com a tecnologia Exato. tão evoluída, com tanto software cada vez Com mais. inteligência artificial, que você está Artificial. trabalhando o processo agora com inteligência, né? Então, realmente, a Dá gente precisa trabalho. monitorar eles. Não é? né? Precisa monitorar. Ô, Sheila, infelizmente nós estamos chegando ao fim Ai, do que nosso pena. programa. Por mim, eu ficaria aqui mais de uma hora conversando. Com E certeza. eu espero que dê certo de a gente marcar um segundo. Vamos marcar sim, conta comigo. Né? Eu espero que você ainda esteja no Brasil quando isso acontecer. Eu também espero. E aí, Sheila, eu queria que você trouxesse uma dica final para os nossos ouvintes. Se você pudesse falar em uma frase, uma dica para os nossos ouvintes, qual seria? Falando de processos, tá? Assim, a dica final para os ouvintes é não sai mapeando tudo, né? Mapeie um processo. Um processo. Eu não tenho recurso, eu não tenho investimento. Mapeie o processo. Uhum. É o crítico ou é o que gera valor? O processo. Mapeia ele, coloque 3 indicadores no máximo para ele e veja onde ele está chegando. E depois ajuste esse processo. Eu tenho certeza, mas absoluta, que a melhoria ou resultados mensuráveis vão conseguir ser atingidos com esse um processo que é realmente importante, sabe? Hoje as pessoas de fato precisam saber o que importa. E esse é o grande mal de todos. Ninguém está sabendo o que importa. E não é só na empresa, é para a vida. Isso serve para a vida. O que é que importa? Qual é o pequeno dominó que eu vou empurrar para derrubar aquele grande? Esse é o processo, esse é o cara. Esse é a chave. Essa é a chave. Sheila, muito obrigada Eu que mais uma agradeço, vez, Jane. né? Foi Satisfação. muito, né? A nossa conversa foi profunda, né? É muito bom poder contar com você nesse momento. Obrigada. E eu agradeço a todos os ouvintes, né? Estejam aqui conosco, nos dê uma opinião do que vocês acharam, onde estão as dificuldades de vocês. E nós nos encontramos no nosso próximo programa. Até mais.